tarde, professor Rafael, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre você, sobre a sua história aqui no IFMS. Vamos sim. Diga para nós aonde você nasceu e qual a sua formação, onde você estudou. Então, eu sou douradense, me formei em Dourados também, em Física, na UEMS, Universidade Estadual. E depois eu fiz um mestrado em Campo Grande, na Universidade Federal, em Física Aplicada. O que te motivou a buscar o IFMS, procurar o IFMS? Então, na época o IFMS para mim era uma grande oportunidade de uma escola nova, com propósitos novos. A carreira era muito interessante também, a remuneração perto daquilo que eu recebia também melhor. Mas, sobretudo, a questão tecnológica, o envolvimento do ensino com aplicações tecnológicas, né? Isso me cativou muito, poder trabalhar a minha disciplina, que é a física, por ser uma instituição federal, né? e nova, com bastante incentivos. Quando eu fiz o concurso, abriu vaga em 7 unidades. E daí Dourados ainda não era uma delas, não tinha vaga para Dourados. E aí eu acabei optando por Corumbá, aí ingressei lá em Corumbá, trabalhei lá 4 anos. E daí depois consegui o retorno, né? Então, digamos que você teve desafios tanto lá no campus de Corumbá, como também aqui em Dourados. Sim. Desafio de estar numa instituição recém-criada, né, que os institutos federais a nível nacional teve muita expansão e no Mato Grosso do Sul era uma novidade. Como que foi aqui em Dourados? Desafios diferentes. Eu percebo assim que Dourados teve o privilégio de receber pessoas com experiência. Então teve muitos servidores no início que já vieram com certa experiência. E também a vantagem de ficar pouco tempo em instalações provisórias. Isso comparando com a outra realidade que eu vivi, que é Corumbá. Mas, em contrapartida, Dourados teve que enfrentar um pouco mais assim, de tempos orçamentários, se eu posso dizer assim, mais acirrados, né? Quando você veio para a instalação provisória que foi lá no Presidente Vargas, né? Isso, eu conheci a instalação provisória da unidade Dourados, né? Do campus Dourados. Foi na Escola Estadual Presidente Vargas, onde eu tive o privilégio de retornar àquela unidade, porque antes de entrar para o Instituto Federal eu era professor efetivo do Estado. Que bacana. E eu trabalhava exatamente no Colégio Presidente Vargas. Então foi uma grata surpresa voltar de Corumbá pelo IFMS e perceber que eu estaria trabalhando, né, pelo IFMS na escola estadual onde eu iniciei a minha carreira de professor. Enquanto vocês trabalhavam lá nessa sede provisória, a sede definitiva ela estava sendo construída, né? E como que foi o seu processo você teve participação no processo de escolha aqui do local onde foi erguido o campus definitivo? Conta pra gente como que foi esse processo, a sua participação. Então, com relação à escolha do prédio e da unidade, eu não tive participação. Mas quando eu vim de Corumbá para Dourados, quando eu participei do processo de remoção e consegui a transferência, eu encontrei aqui já uma obra avançada, em estágios finais assim, de construção. Essa foi uma das obras que realmente foram construídas de todas do IFMS em tempo recorde. Na sua opinião, qual que você acha que seria o marco inaugural daqui do Campus Dourados? Normativamente, eu penso que marco seria a nomeação do diretor, né, geral, né, por portaria do reitor. Quando eu vi a nomeação do Carlos como diretor, eu entendi que o Campus Dourados tinha iniciado. Que foi o primeiro ato administrativo que eu vi, né, que eu presenciei ali em relação a Campus Dourados. E no sentido funcional dessa organização, dessa instituição, dessa unidade de Dourados, eu entendo que o marco realmente foi quando nós tivemos a primeira turma. E aí, independente de qual modalidade de ensino, acho que o dia que teve a primeira aula, que não fui eu, não tive o privilégio de ministrar, infelizmente, mas eu imagino assim que o primeiro professor que ministrou a primeira aula para a primeira turma dessa unidade seja realmente um marco significativo assim, da nossa finalidade, né? Do primeiro dia de aula, da primeira turma,
lá em 2016, como que foi? A minha primeira aula foi sobre matemática. Então, eu sou formado em física, né? Sou professor de física. Então, assim, a necessidade era tanta, né? A carência também, porque aos poucos foram chegando os profissionais. E eu, na necessidade de um professor de matemática, né? Que é uma área que está bem próxima da minha área, e é naquele nível de ensino que é um nível bem básico, eu consegui lecionar. Então foi uma grande honra assim, para mim atuar num curso operador de computador. Era um curso de formação inicial e continuada, uma formação rápida, assim, de em torno de um semestre. E aí onde eu lecionei matemática. E eu me lembro que foi no período noturno, pessoas já com ensino médio, pessoas com graduação, pessoas, né, que recém tinha terminado o fundamental. Então um desafio bem grande, assim, mas muito gratificante. Eu me senti muito realizado. O que você imagina, o que você espera do futuro do IFMS aqui do Campos Dourados? A gente acredita que o Brasil precisa realmente, de uma forma, entender, olhar para os dados, olhar para os indicadores e entender o trabalho que é feito por essa escola. Então, eu, daqui de dentro, eu consigo claramente entender que nós fazemos um trabalho muito bem feito, com indicadores muito positivos, os melhores índices de aproveitamento em exames tipo PISA, que é um exame internacional de nível médio, nós estamos igualados às melhores escolas do mundo. Então, o que é necessário assim, para que eu alimente esse sonho de realmente ver essa escola crescendo e atendendo cada vez mais pessoas, é que o Brasil, né, dentro da sua política, né, educacional, entenda realmente, olhe para esses indicadores e, ao invés de contingenciar recursos, nos apoie cada vez mais, né? Nos dando condições de expandir fisicamente, expandir a parte do pessoal, os nossos professores, os nossos técnicos administrativos, de modo que a gente possa atender mais pessoas, fazer essa formação completa para mais pessoas e que essas pessoas possam realmente devolver isso para a sociedade, que é quem nos fomenta.